Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Mais um domingo que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja, ainda que, né, dessa forma tão particular, né, cada um dos seus lares, mas ainda assim estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos, de cultuarmos ao nosso Deus e também de estarmos participando da Escola Bíblica Discipuladora e dando continuidade assim no módulo Caráter Carisma, hoje com a aula 6 que trata dos dons do Espírito Santo. Tá? Esse módulo eu pretendo trabalhar ele em duas aulas. Tá? Então nós teremos a aula de hoje e a próxima aula ainda estaremos tratando acerca da aula 6 dos dons do Espírito Santo. Nessa primeira aula, eu pretendo falar de uma forma mais geral acerca dos dons espirituais, e aí sim, na aula seguinte, a gente vai estar entrando propriamente dito nas particularidades de cada um dos dons que a gente encontra, né, vamos botar assim, na palavra de Deus. Falar acerca dos dons espirituais, irmãos, às vezes se torna um pouco complexo, na verdade, às vezes não, né? É um pouco complexo em função do nosso entendimento, da nossa matriz teológica, né? A forma como a gente entende acerca dos dons espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque há uma discussão dentro do campo da teologia, né? Das abordagens que algumas correntes doutrinárias fazem acerca da quantidade dos dons espirituais, né? Isso já gera um certo, não vou dizer conflito, né? Mas uma distinção entre o entendimento acerca desses dons espirituais. Há correntes de pensamentos que acreditam que, apesar da Bíblia, vamos botar assim, ela falar diretamente acerca de 20, né, vamos botar assim, 20 dons, há correntes que acredita que esse número ele não está limitado a estes 20. Tá? Então, apesar da Bíblia ter mencionado apenas esses 20, mas há correntes que acreditam que os dons eles vão além daqueles que a Bíblia apresenta. Tá? E há outras correntes que não, que acreditam, né, que o número limitado é o número dos 20 que a Bíblia apresenta. Há outras linhas de pensamento que conseguem fazer uma certa redução em relação a esses números, com base no entendimento que eles possuem de que, na verdade, alguns dos dons que a Bíblia menciona não seria propriamente dito dons diferentes, mas a Bíblia apenas os apresenta com uma nomenclatura diferente e por isso os números são reduzidos. E aí eles conseguem, algumas correntes de pensamento, algumas correntes doutrinárias, conseguem reduzi-los para 9 e outras conseguem reduzi-los ainda para 7. Tá? O nosso material de apoio, ele apresenta os 20, tá? Então, na próxima aula, nós estaremos falando acerca dos 20 dons que se acredita que a Bíblia apresenta. Tá? Não vou entrar propriamente dito nessa discussão em relação à questão de quantos seriam especificamente os dons, tá? Mas estou esclarecendo isso porque essa interpretação, vamos botar assim, vai fazer muita diferença na forma como você irá os enxergá-los, mas no final, essa economia, né, vamos botar assim, essa distinção numérica, ao meu ver, não altera em nada, porque as funções e atuações acerca dos dons espirituais, no meu entendimento, elas vão se perpetuar, elas vão continuar indiferente da distinção que a gente vem a fazer de forma numérica, tá? Vamos botar assim, a sua ação, ao meu ver,
não será diminuída em função da opção que a gente vir a fazer acerca da quantidade de dons espirituais que existem ou que a Bíblia menciona, tá? Então, como eu falei, nós estaremos falando de uma forma mais geral acerca dos dons, tá? E o objetivo dessa aula é relembrar a distinção entre os frutos do Espírito Santo e os dons espirituais. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é entender o propósito dos dons no contexto da igreja. E o terceiro, que é o objetivo que nós não estaremos trabalhando nessa aula, é conhecer os dons do Espírito Santo descritos na Bíblia. Tá? Esse é o que vai ficar para a próxima aula. Então, nós estaremos nessa primeira aula restritos aos dois primeiros objetivos. Relembrar a distinção entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Essa é uma preocupação que realmente precisa haver, até para que a gente possa fazer essa separação, que às vezes, infelizmente, algumas pessoas não conseguem ou não enxergam dessa forma, né? Acabam fazendo, misturando, fundindo o que é fruto, tá? Fruto no singular, tá, irmãos? Porque apesar da Bíblia apresentar 9 características, né? Vamos botar assim, desse fruto, na verdade o fruto é apenas um, tá? As manifestações desse fruto é que tem são as 9 manifestações. Por que então é no singular? Porque, na verdade, o que a Bíblia ela quer trazer como preocupação, e na verdade não quer trazer não, como na verdade o fruto, ele é apenas um. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso agir, né, um exemplo, eu não posso ter uma preocupação, né, de trabalhar o meu caráter, né, porque o fruto do Espírito ele está totalmente atrelado ao caráter, né, o caráter cristão. Eu não posso pegar e ter uma preocupação de agir de acordo com, vamos botar assim, com 9 das características do fruto e ignorar as outras 5. Tá? Se eu vir a fazer isso, na verdade eu estou anulando todo o fruto. Porque ele, apesar de ter essas distinções, essas apresentações de forma diferenciada, mas ele é apenas um. Então, eu preciso trabalhar o meu caráter de forma que eu possa ter na minha personalidade essas 9 características desse fruto, tá? E, irmãos, trabalhar o nosso caráter todos os dias, né? E, infelizmente, em muitos momentos, a nossa carne, né? A nossa natureza, que é até o combate que Paulo sofria, né? Que Paulo falava, né? Acerca dessa guerra com a nossa natureza, com a nossa humanidade, que tende, em muitos momentos, a agir contrário ao homem espiritual e permite que a natureza humana se manifeste, dando vazão aos frutos, né, que são o fruto da carne, tá? Que é vamos botar assim, que é o antiposto do fruto do Espírito, tá? Então a gente precisa fazer essa distinção até para poder esclarecer e entender bem, né, o que seria os dons do Espírito. Na verdade, os dons do Espírito, eles são, né, manifestações sobrenaturais dadas pela pessoa de Deus para cada um dos cristãos. Né? No material a gente vai estar esmiuçando um pouquinho mais acerca disso, mas enquanto propriamente dito, né, no caso o fruto, é algo que a gente precisa trabalhar e precisa buscar, vamos botar assim, né? A gente precisa desenvolver em nós os dons. Na verdade, assim, apesar que também a gente acaba fazendo também, vamos botar assim, tendo esse zelo, essa preocupação de estar desenvolvendo e orando para que eles venham ser manifestos no nosso meio e em nossas vidas, mas eles, na verdade, eles são atribuições que é dada diretamente por Deus, tá? Então, assim, a gente pode dizer
de uma forma sobrenatural, né? Que muitas coisas a gente, dentro, quando a gente, nessa ótica da nossa relação com Deus, a gente tem que compreender através do espiritual, porque a nossa razão não consegue compreender de uma forma né, que a gente consiga conceituar. Mas os dons, na verdade, a gente pode entender que assim que a gente não tem participação com as conquistas dele, nós não os conquistamos, nós não conseguimos. Eu conquistei um dom espiritual, isso não existe, tá? Os dons, eles são atribuições dadas por Deus, com a ótica da soberania de Deus, com os propósitos de Deus, aí sim, né? São os propósitos já pré-definidos por ele, que cada manifestação e cada atuação, tá? Bom, é interessante que o maior, vamos botar assim, material que a gente encontra acerca dos dons espirituais na Bíblia, a gente vai encontrar no livro de 1 Coríntios, tá? E é muito interessante quando a gente para estudar o livro de 1 Coríntios e, né, acerca da abordagem como Paulo trata essa questão para a igreja de Corinto, que ele chama a atenção da comunidade de Corinto, e ele diz que ele não quer que aquela comunidade não quer que eles ignorem os dons espirituais, né? Ele diz em 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é interessante essa situação, porque ignorante aqui no texto, ele não está falando de ignorante no sentido daqueles que ignoram, assim, tipo, que não querem saber, que não dão atenção, né? Não é isso, não é aqueles que ignoram no sentido de não saber, de não ter contato, deixa pra lá, não quero isso, não é. Até porque quando você lê 1 Coríntios, você percebe de forma muito clara que a manifestação dos dons espirituais naquela comunidade, naquela igreja, era muito evidente, aquilo era algo corriqueiro, né? Eles conviviam com as manifestações dos dons espirituais de forma muito, muito viva, assim, muito prática no meio deles. O que Paulo chama atenção em relação à ignorância é porque assim eles não estavam sabendo lidar com aquelas manifestações. Eles estavam errando nas práticas. A ignorância que eles possuíam não era uma ignorância de não ter contato com os dons, de não saber nem que os dons existiam. Não era isso. Era uma ignorância no sentido de que eles não estavam sabendo fazer uso proveitoso dos dons espirituais. Aquilo que era para a edificação da igreja estava gerando um certo problema e transtorno para aquela comunidade, né? Então, por isso que a gente vê que quando Paulo fala acerca dos dons espirituais para aquela comunidade, aparentemente você vê que ele está o tempo todo corrigindo aquelas pessoas. Ele está o tempo todo dizendo, olha, não é assim, faz assim, né? E quando a gente tratar especificamente de cada um dos dons, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais acerca dessa abordagem. E é interessante que 1 Coríntios, quando ele vai esclarecendo acerca dos dons espirituais, ele deixa alguns princípios bem claros. Quando ele fala acerca da questão do corpo de Cristo, né, que a igreja é o corpo de Cristo, e aí ele vai esclarecendo que esses dons, na verdade, seriam as manifestações dos membros, ou seja, o corpo, né, ele tem as suas particularidades, cada membro tem os seus propósitos, né? Os pés, né, nos fazem caminhar, nos fazem andar, o pescoço nos ajuda na mobilidade da cabeça, nossos olhos enxergam, enfim, cada órgão, cada membro, as mãos, elas servem para o manuseio de instrumentos, né, então, o que ele estava falando acerca fazendo essa comparação,
É justamente isso. Os dons espirituais, eles também são assim. Eles são variáveis, mas eles precisam estar em harmonia. Eles precisam estar em conjunto ali naquele corpo. Do contrário, ele acaba não tendo utilidade. Uma mão fora do corpo, ela não tem a reação nenhuma, ela não tem utilidade, na verdade, tá? Ela, né, como a gente sabe, ela vai ficar ali, a carne vai apodrecer, enfim, e é assim também com os dons espirituais, tá? A manifestação dos dons espirituais fora dessa preocupação de estar inserido no corpo por proveito do corpo é inútil. É isso que Paulo estava querendo dizer acerca desses dons espirituais. E também em 1 Coríntios, quando Paulo trata acerca dos dons espirituais, ele deixa bem claro que os dons espirituais, ele precisa, todos os cristãos, todos aqueles daquela comunidade, precisam possuir dons espirituais, tá? Não propriamente os ditos mesmos, mas todos precisam possuir dons espirituais. Por quê? Porque para o proveito do corpo. Então todos precisam participar. Da mesma forma como todos participam, todos também têm, vamos botar assim, o proveito daquelas manifestações. Então toda a comunidade está inserida naquelas manifestações daqueles dons espirituais e todos podem ter a atuação em relação a esses dons espirituais. Não é, apesar de ser uma coisa que é dada diretamente por Deus, através da sua soberania, assim, né? Sem essa participação humana, né? Eu não escolho, eu quero esse, eu não quero esse, não, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas todos têm essa oportunidade de participar e devem participar, tá? É algo inerente a toda a comunidade cristã. Então, então que a gente tenha essa preocupação de saber ou de tomar conhecimento que os dons são para todos, tá? É para mim, para você e para toda a nossa comunidade, enquanto a gente venha nos reunir e nas ações que a gente venha a realizar, até porque os dons, o objetivo específico dos dons é esse, é essa edificação. Então, a manifestação dos dons, ela precisa, todos precisam estar habilitados, porque haverá momentos em que, assim, vamos botar assim, aqueles que talvez não tem tanta participação, né, de repente na liturgia do culto, ou, né, ou nos movimentos que a igreja faz, mas em algum momento ele pode vir a ser usado. E ele precisa estar habilitado para isso, porque essa soberania de Deus, ela vai fazer uso de todos aqueles que estiverem disponíveis para ser usado. Então, que a gente venha ter essa preocupação de que eu também preciso estar habilitado para manifestar esses dons espirituais em minha vida e através da minha vida. O que são os dons espirituais? Né? Eu falei de uma forma bem resumida. O material ele diz que os dons espirituais é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina, para ser usado dentro do contexto do corpo da igreja. Eu falei em outras palavras, mas é basicamente isso. Os dons, né, como eu falei, nós não os conquistamos, tá? Na verdade, é uma coisa até interessante isso, porque como é que a gente vai identificar os dons espirituais? A gente nós somos conduzidos através do Espírito Santo a agirmos em áreas, em atuações, e à medida que a gente vai percebendo que o nosso coração vai sendo, né, cada vez mais movido naquele sentido, naquela direção, a gente vai percebendo que ali estão os nossos dons, né? A gente não, como eu falei, a gente não escolhe, mas de uma certa forma
a atuação do Espírito Santo em nós vai nos direcionando para essas atuações. Então, né, você quando, é uma coisa que quando você vê, você já está inserido, você já está fazendo, seu coração está totalmente envolvido naquilo dali. Então, assim, você descobre que você possui um dom à medida que você vai se envolvendo no corpo de Cristo, tá? Você vai se inserindo cada vez mais no corpo de Cristo e aquela área de atuação ela vai ficando cada vez mais evidente na sua vida. E não só na sua vida, mas a comunidade à sua volta também vai percebendo, poxa, olha que legal, né? Quando ele se envolve com aquilo dali, poxa, ele faz tão bem, e você percebe que ele se alegra em estar envolvido com aquilo dali, né? É algo que alegra o coração dele e ele faz bem. Por quê? Porque esse Espírito Santo que atua através das nossas vidas e através da sua vida é que vai fazer com que você venha desenvolver esse dom e ser tão eficaz, tão eficiente na atuação desse dom. Eu vou estar falando só para caso você queira aproveitar essa semana que a gente vai ter para estar lendo os textos que fala acerca dos dons que a gente vai estar mencionando na próxima aula, mas eu não vou os ler até que para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou estar mencionando onde estarão mencionados os dons que a gente vai estar trabalhando na próxima aula, tá? 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4 ao 11, tá? Caso você queira já tomar conhecimento dos textos específicos que estaremos trazendo para a abordagem da próxima aula dos dons espirituais. 1 Pedro 4, do 10 ao 11, tá? Também fala acerca dos dons espirituais. Romanos 12, do 5 ao 8, tá? Também fala dos dons espirituais. Efésios 4, do 11 ao 15, tá? Então, irmãos, como né, a gente vem falando, os dons espirituais, eles são para todos, tá? Todos precisam ter essa disponibilidade para estar se colocando à disposição do Senhor para ser usado. E eles, apesar, nós estaremos falando, existem alguns dons que são, vamos botar assim, que são específicos para a edificação pessoal da pessoa, né, que está sendo manifesto ali aquele dom, mas todas as demais manifestações, e até mesmo esta, eu não vou estar mencionando porque eu não quero entrar nos dons especificamente, né? Mas essas manifestações, todas elas precisam ser para a edificação do outro, tá? Então, olha que interessante, apesar dos dons serem manifestos através da minha vida, através da minha pessoa, mas o objetivo desse dom, dessa manifestação, na verdade, vai estar sempre sendo a vida do outro. Sempre essa preocupação dessa manifestação desses dons precisam ser sempre com o outro ou com a comunidade de uma forma geral. A minha vida acaba sendo apenas um instrumento para essa edificação dos outros. Mas como Deus é tão bom e tão maravilhoso conosco, o simples fato de nós sermos canais dessa edificação da vida dos outros também nos edifica. Tá? Não é uma questão de que gera orgulho ou gera... É porque gera prazer mesmo, de você saber que Deus, apesar de ter nos resgatado de uma vida corrompida, de uma vida de pecado, ainda assim ele nos pega, nos purifica, nos santifica e ainda, através das nossas vidas, ele ainda nos usa para a glorificação do seu próprio reino, do seu próprio nome. Né? Então, realmente, isso nos edifica. Tá? E é interessante que aqui que no finalzinho, pelo menos dessa nossa aula de hoje, o material ele vem falando acerca do que os dons não são. Isso é uma coisa também bem interessante que a gente precisa ter uma certa preocupação,
que ele diz aqui que os dons espirituais não são talentos naturais. E por que a gente precisa fazer essa distinção? Porque às vezes a gente acaba, às vezes quando a gente vê algumas pessoas que manifestam talentos naturais, né? Isso a gente vê muito nos meios artísticos, no meio dos esportes, a gente acaba fazendo uso desse termo, né? Fala, nossa, perdão, nossa não, a gente acaba falando, olha, o fulano tem um dom, né? Fulano joga tão bem, ele tem um dom. Mas a gente, como cristão, nós entendemos que ali está manifesto um talento. Por quê? Porque o dom, ele só pode ser dom se ele tiver como essa preocupação que eu acabei de falar antes, que é da edificação do corpo, que é da edificação do outro. A manifestação do talento em si, ela é natural, né? É uma característica que muitas vezes pode até ser habilidade conquistada através de treino, né? Através de técnicas, mas o dom não. O dom é uma atribuição de Deus específica dada por Deus para a edificação do corpo de Cristo, da igreja e, né, do nosso próximo, vamos botar assim. Se isso não ocorrer, se não tiver essa preocupação e essa edificação não ocorrer, a gente não pode dizer que é um dom. Porque o dom ele precisa ser uma manifestação de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Já falei, né, não confunda os dons do Espírito Santo com os frutos do Espírito. E não confunda os dons espirituais com papéis do crente. Por quê? Porque às vezes a gente também, irmãos, a gente acaba negligenciando algumas coisas e a gente, vamos botar assim, me permita até um pouco talvez forte que eu vou falar, mas a gente mente para nós mesmos dizendo que eu não faço isso porque eu não tenho esse dom. Tá? E tem coisas que estão que a Bíblia até apresenta, que na próxima matéria a gente vai falar, que apresenta como dons, mas o fato, talvez, da manifestação do dom ser uma manifestação mais evidente, mais gloriosa, né? Porque é algo sobrenatural que acontece né, com a manifestação daquele dom na vida daquela pessoa, mas ainda assim, todos nós como cristãos devemos ter uma certa preocupação com algumas questões, tá? que são atribuídas a dons. Né? Um exemplo aqui, não vou entrar, como eu falei, no que seria da próxima aula, mas a fé. A fé, todos nós precisamos ter a nossa fé. Então, eu não posso dizer, eu não tenho o dom da fé, então eu não vou crer em nada. Eu não posso fazer isso, porque eu vou estar negligenciando um papel que é característico da minha fé cristã, da minha realidade enquanto cristão. Eu não posso, mas eu não é manifesto em mim esse dom de fé sobrenatural que há na vida de uma outra pessoa. Tá, mas aí só por isso eu vou ignorar completamente a fé? Não. Então, a gente não pode também cometer esse erro de negligenciar alguns papéis que são importantes para a nossa realidade enquanto cristãos, só porque talvez a gente não consiga identificar que ali há uma ação específica de um dom de Deus, tá? Que a gente tenha muito cuidado com essa questão. E já finalizando a aula, aqui fala acerca de algumas características fundamentais, ou condições que precisa haver para a gente poder descobrir os nossos dons. Ele diz aqui, você deve ser um cristão de verdade, né? Isso é evidente, né? Porque a manifestação dos dons espirituais, a gente entende que, né, Deus não iria colocar um atributo tão específico de uma manifestação de um dom dele em qualquer pessoa, tá? Você deve crer que nos dons espirituais, né? Você deve estar disposto a esforçar, a se colocar à disposição, e você deve orar, né? São as condições que o autor aqui coloca para a manifestação desses dons espirituais. E só uma observaçãozinha em relação a essa questão que a gente vem tocando agora, que a gente tocou agora. Por quê? Porque um erro que a gente também não pode cometer, irmãos, é acreditar
que a manifestação dos dons espirituais, ela é uma evidência de uma manifestação de uma pessoa, de uma atribuição, de uma atuação específica do Espírito Santo. Como se a manifestação do Espírito Santo fosse uma evidência de que aquele instrumento ali está totalmente cheio do Espírito Santo, tá? Isso também acaba, às vezes, sendo alguns erros que algumas vezes a gente comete. Por quê? Porque a gente acaba atribuindo a uma manifestação do dom, que é do Senhor, é uma manifestação do Espírito Santo, mas a gente acaba olhando e enxergando aquele instrumento como se aquele instrumento fosse totalmente cheio do Espírito Santo de Deus, quando na verdade o que evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, na verdade, é o fruto que evidencia um instrumento, vamos botar assim, cheio da presença do Espírito Santo. O dom, né, apesar da gente crer que ele é uma manifestação que acontece na vida daqueles que são cristãos genuínos, o que acontece, irmãos? A gente não pode se enganar em relação à questão das pessoas que às vezes são instrumento desses dons, tá? Isso não habilita para ser um cristão genuíno, verdadeiro. Infelizmente, às vezes a gente vai perceber pessoas que realmente têm uma manifestação de um dom. Deus deu, tá ali, tá sobre a vida daquela pessoa. Mas às vezes o testemunho dessa pessoa não são frutos dignos de arrependimento, tá? Então eu queria colocar essa observação até para que a gente possa tomar esse cuidado com as nossas vidas. Às vezes a manifestação dos dons através da nossa vida, ele não vai nos habilitar para começar a negligenciar coisas que são importantes na nossa vida, como nós já mencionamos, e que a gente às vezes começa a deixar de lado o fruto, tá? As manifestações dos frutos. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço esse dom se manifesta em mim, enfim. E aí a gente acaba indo para um caminho perigoso e que nos coloca em vulnerabilidade diante da nossa fé, da nossa realidade enquanto cristãos, tá? E assim eu finalizo a aula, tá? E já te convido para estar preparado para a próxima aula, aí sim onde a gente vai entrar acerca de esmiuçar um pouquinho mais dos dons espirituais. E mais uma vez eu te convido, né, a participar com suas questões, suas abordagens. Fica à vontade para entrar no Face, fazer o seu comentário. E se for uma crítica construtiva também, é válido, desde que haja, né, respeito. E, enfim, né, como cristãos, acredito que nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas e saberemos atuar com as nossas ações. E assim eu desejo um bom domingo a todos e que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida.